Gravando. Então é isso aí, a gente vai continuar a nossa série sobre como ser cristão sem ser religioso. Semana passada eu falei que essa série é uma série sobre Romanos. Essa capa, essa embalagem, como ser cristão sem ser religioso, é só isso, é só um rótulo, uma embalagem, mas o que a gente está falando aqui é um estudo da carta de Paulo aos Romanos, passo a passo. Diferente das outras séries da nossa igreja, eu não vou limitar essa série a 4 mensagens ou 3 mensagens. Eu quero ir com calma, porque eu sinto que esse tema ele é muito importante para a gente e ele é urgente, que a gente entenda, que a gente absorva e a gente se aproprie desse conteúdo de seguir a Jesus sem religiosidade. Então vamos com calma, vamos sem pressa. A gente semana passada falou de Romanos capítulo 1, 2 e 3. E o tema foi, não podemos ler esses capítulos isolados. Romanos 1, ele é parte de um argumento que termina no Romanos 3. Então, quando Paulo fala assim, os feiticeiros, os idólatras, aqueles que praticam imoralidade sexual, ele está falando de uma parte do argumento. A segunda parte é, vocês que têm a lei de Deus e não a praticam, são pecadores do mesmo jeito. E aí ele vai dizer, na verdade, vocês são piores, porque vocês sabem o que tem que fazer e não fazem. E no Romanos 3, ele fecha esse argumento, dizendo, todos são pecadores, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, e por isso todos carecem da glória e da graça de Deus. Nós somos justificados pela graça e não por sermos bons. Esse foi o tema de semana passada. A conclusão, então, que a gente chega quando a gente lê Romanos 1, 2 e 3 é só nos resta a humildade. Só nos resta olhar para a gente, para a nossa prática religiosa, para a nossa igreja, para a nossa denominação, para a nossa religião e entender, nós não somos melhores nem superiores. Porque os 3 capítulos primeiros de Romanos, ele vai dizer, todo mundo é pecador, não tem ninguém que salve. Semana passada a gente falou bastante sobre isso. Hoje, ao invés da gente ir com pressa, né, correndo para Romanos 4, 5, a gente vai falar sobre a graça, eu quero demorar um pouco mais aqui. Eu quero ficar um pouco mais no tema da humildade. Vamos mastigar um pouco melhor, vamos digerir um pouco melhor, para a gente entender, porque a gente fala de humildade num domingo, aí no outro domingo a gente vai falar da graça, no outro domingo a gente vai falar das implicações dessa graça, no outro domingo a gente vai falar da liberdade cristã e acabou. E aí em 4 semanas acabou e a gente não mastigou, não digeriu. Então o que eu quero fazer hoje é pausar aqui, esquece Romanos por um pouco, deixa o livro de Romanos ao lado e a gente vai meditar um pouco mais naquilo que a gente falou semana passada. Humildade, humildade. A gente precisa entender o que é essa humildade. E eu gosto, para a gente entender como o nosso cérebro funciona dualista, né? A gente gosta de separar em dualismo, tipo esquerda, direita, a favor ou contra, você crê nisso ou naquilo. A gente gosta desse dualismo, dessa binariedade, então para a gente entender uma coisa é sempre válido a gente refletir sobre o oposto dela. O oposto dessa humildade que a gente está falando é o orgulho ou a arrogância. São 2 palavras similares aí, o orgulho e a arrogância. A gente não está falando, portanto, de uma humildade que é subserviência ou passividade. Quando a gente fala assim, que a gente tem que ser humilde, que o cristão precisa ser humilde, esse é o primeiro passo para entrar no reino de Deus, ou o primeiro passo para seguir Jesus sem ser religioso, é a humildade, a gente não está dizendo passividade ou subserviência. A gente não está dizendo que você precisa aceitar tudo. Sabe aquela pessoa que aceita tudo? E tudo que dizem, afinal, tudo bem, sim senhor, sim senhora, e abaixa a cabeça para tudo e concorda com tudo. Não é isso que é a humildade. A humildade, enquanto oposto da arrogância, é o senso de que eu não sou superior a ninguém. Eu não consigo olhar nenhum outro ser humano de cima para baixo. Então é disso que a gente está falando. Essa é a mensagem, esse é o primeiro passo para ser cristão sem ser religioso. A palavra humildade vem da palavra humus, né? A raiz da humildade é humus. E humus é terra, né? Tem aquela terra que é enriquecida lá com esterco de minhoca, lá que é humus, né? Humus é terra. E da palavra humus, da raiz humus, também deriva a palavra humano. Como se a gente estivesse dizendo assim, que da mesma raiz humus, da terra, deriva a humildade e humano, significa que ser humano é ser humilde. Ser humano é saber que você veio da terra, que você é pó da terra. Quando a gente relembra o Gênesis, né, da criação do ser humano, Deus cria a partir do barro.
e aí ele sopra nas narinas do barro, né, de um boneco de barro, ele sopra nas narinas, e esse sopro de Deus é o que confere vida ao ser humano. Mas até esse sopro é barro, é humus, é terra. Então, para a gente começar a caminhada de seguir Jesus, o primeiro passo é entender, você é um pedaço de barro que fala. Nós somos terra que fala e que pensa que pensa. A gente é só um pedaço de terra que se sente superior ao resto da criação. Então, desse conceito de humus, de humildade, de pé no chão, sabe? Quem lembra dos sandálias da humildade? É a partir daí que a gente vai seguir Jesus. Esse é o primeiro passo. O Henrique me inspirou aqui, vou dar um golinho também. E é muito curioso a gente pensar, lá, café também, Fernando e Fernanda no café. É curioso a gente pensar que um dos nomes de Jesus na Bíblia, principalmente em Mateus, é Filho do Homem. Vocês conhecem a Bíblia, já viram em algum lugar da Bíblia dizendo assim, o Filho do Homem, Filho do Homem. A palavra Filho do Homem, esse termo Filho do Homem, naquele tempo era utilizado para descrever assim, ele é filho de um ser humano. Filho do homem não significa filho de Deus, não significa Messias, não significa ungido, não significa superior. Filho do homem era um termo que significava assim, ele é filho de gente. Ele é filho de um ser humano. Ou, em outras palavras, filho de gente, gentinha é. Filho de ser humano é. Então, toda vez que a Bíblia fala que Jesus era o filho do homem, está querendo dizer assim, ele era um ser humano. Jesus era ser humano, era gente como a gente. Então, o próprio Deus, esse Deus Pai, Ser Supremo, ele se esvazia, como diz Filipenses capítulo 2, e ele se torna humus, se torna humano. E sendo encontrado em forma humana, ele se torna servo, escravo. Ou seja, Deus, que é o nosso modelo, o nosso exemplo, nós que somos imagem e semelhança desse Deus, a nossa jornada de espiritualidade é para sermos mais parecidos com o Pai. Deus nos mostrou que a jornada, o caminho da jornada é cada vez mais humildes, cada vez mais humus, cada vez mais humanos. E aí a gente pode confrontar a nossa religiosidade, essa religiosidade ascética, né? Essa palavra ascética tem a ver com ascetismo, asepsia, que tem a ver com separação ou limpeza. A gente tem uma espiritualidade muito ascética, que é a ideia de que eu preciso me limpar, eu preciso me purificar, eu preciso me separar, eu preciso me tornar perfeito. E a gente olha para Deus e pensa assim, não, o alvo da minha vida é me tornar tão limpo, tão santo e tão perfeito quanto Deus é. E a gente fica neurótico buscando isso e diminuindo a vida, estabelecendo regras e limitações e mais limitações para tentar deixar de ser humano e se tornar como Deus. Quando, na verdade, o nosso Deus deixou de ser Deus e se tornou ser humano. Em Filipenses 2, o que Paulo está dizendo? Seja a atitude de vocês a mesma de Deus, que não ficou apegado ao trono de glória, mas se tornou gente, se tornou humilde. Então, quando vocês quiserem entender o que é ser cristão, seja a atitude de vocês, essa atitude de não querer buscar a glória, o reconhecimento, o aplauso por serem perfeitos, santos, bons e justos. O caminho de vocês é o caminho da humildade. Saibam que vocês são servos, que vocês são terra, vocês são humus. Então, se esvaziem, se humilhem. O caminho é o contrário, não é o caminho da glória, é o caminho da humildade. É o caminho da gente cada vez mais na jornada cristã, quanto mais o tempo passa, mais a gente sabe que a gente é o pior dos pecadores. Então, essa é a jornada de maturidade aos pés de Jesus. A gente seguir Jesus, a gente vai... Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente sabe, eu estou muito longe de ser como ele. E a consequência disso é natural, porque a gente olha para outros seres humanos e vai pensar, quando eu olho para Jesus, eu descubro que eu sou muito pecador, quando eu olho para outro ser humano, eu não tenho o direito, nem de longe, de me considerar superior a quem quer que seja. Eu não consigo, porque a régua da minha vida, quem diz o que é certo, o que é errado, o que é ser bom, é Jesus Cristo.
Então, se a régua da nossa vida é Jesus, a pergunta que fica é: quem aqui é bom? Quem aqui é justo? Quem teria o direito de olhar para um outro ser humano e dizer: você é um pecador, você é um impuro, você é o ímpio, né? A gente precisa olhar para dentro de nós e saber, a gente está muito longe. Ô, Lucas, Fala em aí. outras palavras, quem atira a primeira pedra, né? É isso, é isso. Vocês percebem que a gente vai, ao longo desse estudo de Romanos, a gente vai entendendo o que Paulo está dizendo para a gente e conectando com o ministério de Jesus, todas as histórias de Jesus vão ganhando outro sentido, né? Vão ganhando uma nova interpretação. Por exemplo, Nicodemos, né? João capítulo 3. Nicodemos, um mestre da lei, reconhecido. Naquele tempo, ele era especialista na lei de Deus e ele ensinava a lei de Deus e era alguém que, na sociedade ali, tinha um certo status. Quando ele vai se encontrar com Jesus secretamente, porque ele tinha medo de ser ali, ele tinha medo de ficar mal falado entre os pares dele, ele foi lá se encontrar com Jesus, ele é um herege também, né? Ele está junto com Jesus. Então Nicodemos vai escondido em João capítulo 3 encontrar Jesus. E aí ele chega e fala assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. E aí Jesus fala assim: ó, não vem com esse papinho não, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Jesus fala isso para alguém que é especialista na lei de Deus. Ele era reconhecido na sociedade como alguém apto a ensinar a palavra de Deus. Então, quando alguém fala assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus na minha vida, eu quero saber o que diz na palavra de Deus sobre tal coisa, é pecado ou não é pecado, posso ou não posso fazer isso? Quem eu procuro? Ah, procura Nicodemos. Nicodemos é um grande homem de Deus, reconhecido, um pastor notável, ele é um líder religioso de status. Vai falar com Nicodemos. Nicodemos chega diante de Jesus, Jesus fala assim, ó, se você não nascer de novo, não tem chance. Quer dizer, tudo em você está errado. Você precisa nascer de novo. Eu sempre conto essa história. Tinha um amigo do meu irmão que a gente brincava tanto que ele era tão feio, mas tão feio que a gente falava que só derretendo e fazendo de novo. Coitado, sofria muito bullying. A gente fazia muito bullying com ele. É tão feio que tem que derreter e fazer de novo. Mas a fala de Jesus para Nicodemos é basicamente essa. Nicodemos, você é tão errado que só nascendo de novo. Você precisa nascer de novo. Então, voltando, né? É o tema da humildade. Quer dizer, ninguém que chega diante de Jesus sem reconhecer que precisa nascer do Espírito, que precisa nascer de novo, aquela declaração, né? Eu sou pobre, fraco, frágil, eu não tenho nada em mim que seja digno de honra, de merecimento, de aplauso. Eu careço totalmente da tua graça. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, eu não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno de ouvir tuas palavras. É a partir dessa atitude que se desenrola todo o resto. Começa aí. Começa no reconhecimento de quem nós somos. Eu digo sempre que diante de Jesus, existem dois tipos de ser humano. Quando Jesus olha para as pessoas, ele divide as pessoas em dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que sabem que são pecadoras e as pessoas que estão iludidas a respeito de si mesmas. Tem gente que sabe que é pecador e tem gente que acha que não é, que se ilude. Esse segundo tipo, que acha que não é pecador, que acha que não tem nada a melhorar, acha que não tem nada a aprender, é o tipo de pessoa que Jesus mais confronta na sua vida aqui na Terra, no seu ministério, com sua obra. Ele bate de frente com essas pessoas e ele pega muito pesado com esse tipo de gente. E olhando para tudo isso que eu estou falando, a gente pode dizer que a pessoa que acha que não tem pecados é uma pessoa que não conhece a si mesma. Então, é a falta de autoconhecimento que leva à ilusão de que somos santos. Se eu olho para a minha vida e acho que eu não tenho mais nenhum pecado a corrigir, que eu não tenho mais nada a melhorar, eu estou me enganando a respeito de mim mesmo. Eu estou me iludindo. E me falta autoconhecimento. Por isso, quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você conhece Deus, mais você toma consciência de Romanos capítulo 3. Não há um justo sequer. Eu não sou bom, eu não sou justo, eu não mereço.
E aí, voltando, né? Aqui eu falei para vocês, a gente vai matutar nesse tema. Então a gente está aqui mastigando, mastigando. A consequência disso é o olhar que eu dirijo aos meus irmãos e irmãs. Uma vez que eu tenho consciência de que eu não sou melhor que ninguém, que eu sou pecador, que eu sou falho, como é que eu vou olhar para outros seres humanos? Com que olhos eu vou olhar para minha esposa? Né? Ou as esposas que estão aqui, com que olhos eu vou olhar para o meu marido? Com que olhos eu vou olhar para os meus filhos? Com que olhos eu vou olhar para os meus pais? E aí, quem já fez terapia aí, quem já passou por psicanálise sabe o quanto a relação com os nossos pais tem influência no nosso emocional. A gente brinca na faculdade de psicologia que a psicanálise vai dizer o seguinte, você chega lá e fala assim, eu tô com um problema, e vão dizer assim, é culpa da sua mãe e do seu pai. Bota sempre a culpa na mãe, a culpa no pai, e aí a gente vai começar a terapia. Mas não é isso, é que quanto em nós seria melhor resolvido se a gente perdoasse os nossos pais, por exemplo? Se a gente tivesse consciência de que nossa mãe, nosso pai, na nossa criação, são humus, são humanos, como a gente. Percebe que quando eu me entendo como humilde, humano, eu consigo ressignificar a minha relação com os meus pais, com meus filhos, com o meu cônjuge, com meus colegas de trabalho, com aqueles que não vivem como eu vivo. Então, quando eu olho para um ser humano e penso o seguinte, ele não faz o que eu faço, ele não tem a mesma religião que eu, ele não acredita no mesmo Deus que eu, o código moral dele sobre o que é certo e o que é errado é diferente do meu. Eu acho que é errado fazer tal coisa, mas para aquele ser humano, ele acha que não é errado e ele faz. Como fica o meu olhar para esse ser humano que faz aquilo que eu acho que é errado? Se eu descubro que eu sou humus, se eu entendo que eu sou humano, humilde, e eu sou tão pecador quanto qualquer ser humano, eu não estou em posição de julgar ninguém. Amém até aqui? Eu estou indo com bastante calma, pode parecer bastante repetitivo, mas é para isso entrar no nosso coração mesmo. Então, o cristão, aquele que quer seguir Jesus sem ser religioso, o primeiro passo que a gente tem que dar é seguir Jesus não faz de mim superior àqueles que não seguem Jesus. Eu não sou superior. Eu estou buscando um caminho, eu estou seguindo o meu mestre, eu estou seguindo aquele que é o único caminho, a verdade, a vida, até que é o único caminho até Deus, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Mas seguir a Jesus não faz de mim superior a outros. Eu não deixei de ser humano. Ah, mas a gente nasceu de novo, a gente se converteu e a gente não é mais pecador, a gente não está mais debaixo da escravidão do pecado, a gente não vive mais debaixo do jugo de pecado, agora nós somos libertos e somos santificados por Jesus. Ok, mas quem aqui nasceu de novo, foi purificado por Jesus, foi santificado por Jesus e parou de pecar e nunca mais vai pecar o resto da vida? Quem aqui conseguiria dizer isso? Não, a partir do momento em que eu me converti, eu nunca mais pequei e daqui até o fim da minha vida eu nunca mais vou pecar. Não dá, né? Eu espero que todo mundo concorde com isso. Não dá. Dessa forma, se, mesmo sendo salvo por Jesus, eu pequei, mesmo sendo santificado por Jesus, eu peco e vou pecar ainda, eu continuo no status de injusto, de pecador. O que mudou então? Mudou que eu posso escolher não pecar. Eu não estou mais debaixo da escravidão do pecado, mas eu ainda sou um pecador que só consigo ficar de pé pela graça. Eu só consigo falar sobre Jesus, falar sobre Deus, me aproximar da palavra, me aproximar de Deus, me aproximar de Jesus, porque ele é tolerante, porque ele é paciente. É por puro cavalheirismo de Deus. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala isso. Fala assim, a gente só consegue chegar perto de Deus porque Deus é cavalheiro. Porque se ele fosse um pouco mais ríspido, ele ia dizer, olha, você não tem condição de estar na minha presença. Você não tem condição de falar que é meu filho. É muito curioso que algumas pessoas chegam para Jesus e perguntam assim, mestre, o que podemos fazer para herdar a vida eterna? Olha a ironia dessa pergunta. O que eu posso fazer para herdar? O que é herdar? Herdar é receber herança, né?
Receber herança significa que você recebe algo do seu ancestral que faleceu. O que você precisa fazer para ter uma herança? Tem nada, né? Não tem. Como Tem que assim? ser parente da Tem pessoa que ser que morreu. parente, só nascendo, né? Então, a salvação, a promessa que Deus faz a Abraão, e a gente vai ler isso em Romanos, né? Nós somos herdeiros da promessa de Abraão, somos herdeiros da promessa de Deus aos seres humanos, é por herança, é como eu acabei de falar, é herdeiro, é por herança. Então, ou a gente nasce filho de Deus e recebe por herança essa promessa e não por merecimento, ou não tem outro caminho. Não tem o que fazer para herdar a vida eterna. Não dá. Então não é pelo que nós fazemos. Não há obra que a gente possa fazer que nos torne algo superior a humus. A gente continua sendo humus, a gente continua sendo humano, e só nos cabe ser humildes. Vamos lá. Poderia falar de muitos textos aqui, muitas coisas, mas eu acho que tem uma história que é central para a gente entender isso aqui que eu estou falando, esse conceito de humildade. E eu quero que a gente fique hoje só nessa história. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vou colocar na tela aqui para vocês. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu vou ler aqui primeiro a parábola e depois eu vou ler o contexto da parábola. Então, vamos a partir do 40, tá? Lucas 7, a partir do 40. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E aí ele volta para o contexto. A história é bem curtinha. Ele conta essa história aí e qualquer um de nós chegaria à mesma conclusão. Tem duas pessoas com nome sujo e nenhuma delas tem condição de limpar o nome. Aí o Serasa vai e perdoa a dívida dos dois. Quem ficou mais feliz com essa notícia? Aquele que deve mais, aquele que tem a dívida maior. Jesus conta essa história dentro de um contexto. E é esse contexto que ajuda a gente a entender essa história. Vamos ler então agora o capítulo todo, né? o trecho todo, que começa no 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Aí a gente tem a parábola que a gente acabou de ler. Aí Simão responde: aquele a quem foi perdoada a dívida maior vai amar mais o credor, né? E aí ele vai dizer assim, Jesus continua: Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Aqui a gente tem um retrato disso que eu estou tentando delimitar como humildade. O que é a humildade, né? A gente tem Jesus indo jantar na casa de um fariseu e entra uma mulher que era chamada de pecadora. Quando o autor, o escritor, coloca isso aqui no texto,
é porque os pecados dessa mulher não eram de ordem privada. Não eram do mundo privado dela. Meu café tá gelado já. Então, nossa, café horrível, gelado. Então, quando o escritor coloca pecadora, ele está dizendo assim, essa mulher é uma mulher que publicamente era conhecida por pecar. O que ela fazia de errado era de conhecimento público. Todo mundo na cidade sabia que ela era uma pecadora. E aí ele coloca aqui que ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Isso aqui, gente, para a gente concluir, a gente consegue inferir nesse texto, sabendo que era uma mulher publicamente conhecida como pecadora e ela está carregando um frasco de perfume, a gente pode supor que o pecado dela era prostituição. Ela era uma prostituta. Por quê? Porque as prostitutas naquele tempo carregavam esse frasco de perfume, porque não tinha chuveiro, não tinha duchinha Lorenzetti, então era esse perfume que garantia a essas mulheres que elas fossem atraentes a seus clientes. Então, quanto mais perfume, mais clientes ela atrairia. Esse perfume era, portanto, a base do trabalho dela. Ela precisava desse perfume para trabalhar. O que tem muito significado ela derramar esse perfume, né? Quando ela derrama o perfume nos pés de Jesus, ela está basicamente dizendo: eu não preciso mais voltar à velha vida. Eu não preciso mais retornar àquele trabalho que eu tinha. Mas mais coisas a gente consegue dizer aqui. Ela entra e ela se coloca atrás de Jesus e começa a chorar. Ela tem um gesto de devoção a Jesus que a gente não sabe por que ela faz isso. O que a gente pode supor é que ela já tinha tido um encontro com Jesus, ela já havia encontrado Jesus, e Jesus já havia dito a ela alguma coisa, ou ela ouviu uma pregação de Jesus que foi tão impactante, tão profundo na vida dela, que ela se sentiu liberta. Ela se sentiu liberta da prostituição e ela sentiu liberdade suficiente para se aproximar daquele homem, daquele Jesus de Nazaré que ela viu. Ela sentiu que fazendo isso ela não seria humilhada, porque ela poderia ali, naquele tempo, qualquer motivo era motivo para apedrejar as pessoas. Então ela sentiu que ela poderia chegar perto de Jesus, se aproximar, chorar, beijar o pé dele. Olha essa cena, constrói essa cena na sua cabeça. Ela estava na casa de um fariseu. Fariseu eram pessoas reconhecidas por levar a lei de Deus muito a sério. Eles eram muito rígidos com a palavra de Deus. Eu tenho que viver a palavra de Deus, eu tenho que cumprir a palavra de Deus. E eles não só eram rígidos consigo mesmo, mas também eram rígidos com as pessoas. Eu tenho que viver e você tem que viver também. Todo mundo tem que cumprir a palavra de Deus. Eles eram pessoas, eram neuróticos para cumprir a palavra de Deus. Basicamente o que a gente está chamando de religioso, que é o que a gente está condenando nessa série. Então ela está na casa desse homem. Um homem que provavelmente, ao vê-la entrando, já torceu o nariz. E nessa atitude, ele poderia dizer: gente, essa mulher aqui tá fazendo, ela tá tocando num homem de Deus, tá soltando o cabelo aqui em público, que era como, naquela época, era como tirar a camiseta, ela tá soltando o cabelo, assim, é um negócio escandaloso. Todo mundo sabe o que essa mulher faz da vida, todo mundo sabe que ela é prostituta, ela entra aqui na minha casa e vai ficar beijando os pés de um homem de Deus, que na verdade Simão não achava que ele era um homem de Deus, por isso ele não fala nada, por isso ele não faz saudações quando Jesus chega, por isso ele não trata Jesus como um hóspede honrado, um convidado de honra, ele trata Jesus como um hóspede que não é bem-vindo, que ele chega, não é saudado, não é beijado, não lava os pés. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, ó, você está aqui, mas não é porque você é querido, não. Está aqui, mas você está apenas tolerado. Então, o fariseu, Simão, ele poderia já dizer assim: gente, vamos apedrejar essa mulher. Mas essa mulher sentiu tanta confiança no Jesus que ela conheceu, que ela se aproximou, começou a chorar, começou a molhar os pés de Jesus com as lágrimas. Então, para molhar os pés de alguém com lágrima é choro, hein? É choro de jorrar lágrima. Olha a intensidade da emoção dessa mulher. E ela está beijando e ungindo os pés de Jesus, enxugando com os cabelos, ela está esfregando os cabelos nos pés de Jesus. É um escândalo assim que a gente não tem ideia. Assim, isso aí sairia em site de fofoca se fosse hoje em dia. É um negócio absurdo. E aí o fariseu, como todo bom religioso, um bom religioso diria o seguinte: ele questiona a validade. A Bíblia foi para Romanos 3, onde a gente está. O fariseu questiona a validade do ministério de Jesus. Porque todo religioso sabe fazer isso. Assim, bom, se ele fosse realmente um profeta, se ele fosse de verdade um homem de Deus, se ele fosse
um pastor de verdade, um líder de verdade, ele não deixaria isso acontecer. Porque ela é uma pecadora. Olha o que ele está deixando acontecer. Ele está deixando a pecadora esfregar os cabelos nos pés dele. Então, basicamente, o que Simão está dizendo no seu coração é: Jesus não pode ser o Filho de Deus. Ele deve ser mais um falso Messias, um falso profeta, ou, como a gente chamaria hoje, um herege. Ele não é santo, não é possível. E aí Jesus conta uma história de dois credores, né, de dois devedores a um credor. O centro da história é o começo do versículo 42. Nenhum dos dois tinha com que ele pagar. Aqui está o coração que liga ao Romanos capítulo 3, que a gente leu semana passada. Nenhum dos dois podia pagar. Nenhum dos dois era justo o bastante. Nenhum dos dois era digno, porque todos eram devedores e precisavam da graça do credor. Se não fosse pela graça do credor, eles não conseguiriam, eles não teriam sua dívida quitada. Só que Jesus está contando essa história diante de duas pessoas. Ele tem várias pessoas na sala, mas tem duas principais nessa história. A mulher prostituta, ex-prostituta, é bom a gente ressaltar, olhar para essa mulher com os olhos de Jesus. Uma mulher regenerada e transformada, porque se arrependeu, porque se converteu. Ela arrependida, humilhada, humilde ali. E um homem, ainda que não tenha dito nada, no seu coração, arrogante. Um homem que achava que ele era superior àquela mulher prostituta só porque ele guardava alguns trechos da lei de Deus. Ele guardava algumas partes da lei de Deus e ele era muito zeloso pela palavra de Deus, então ele achava que ele era superior àquela prostituta. Então Jesus conta essa história e aí o Simão, pela lógica, responde: aquele que teve a dívida maior perdoada. E aí Jesus vai dizer assim: bom, essa mulher me ama muito, lá no 47, né? Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Ela me ama muito porque ela sabe que tem muitos pecados e foi perdoada. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Esse a quem pouco foi perdoado, pouco ama, é como se Jesus estivesse falando do Simão, como se o Simão estivesse dizendo assim: eu não tenho tantos pecados a serem perdoados, eu tenho poucos. Então, eu pouco amo. Só que o que é muito curioso é o que acontece do versículo 44 ao 46. Jesus diz assim, ele vira para a mulher e fala para o Simão: você não fez isso, ela fez o que você tinha que fazer. Você não fez isso, ela fez o que você tinha que fazer. Você falhou, ela consertou seus erros. Jesus diz que aquela mulher está fazendo certo o que Simão fez de errado. Jesus faz uma lista de pecados na cara do fariseu, jantando na casa dele. Ele diz: olha, você está errado nisso, você está errado nisso, você está errado nisso. Apresenta todos os pecados ali para o anfitrião. E no fim ele diz: essa mulher me ama, não é porque ela é mais pecadora que você, porque olha a lista de pecados que eu acabei de te apresentar. A diferença entre vocês dois é que ela sabe que é pecadora. Ela sabe que tem muitos pecados. E você acha que não tem nenhum. Então a diferença entre o orgulhoso e o humilde é o quanto eles conhecem de si mesmos. Essa mulher, e Jesus termina dizendo, seus pecados estão perdoados. Olha o que é muito curioso. No 49, os outros convidados começam a perguntar: quem é esse que perdoa pecados? O escândalo não está na mulher ter entrado ali, não está na mulher ter esfregado os cabelos nos pés de Jesus, não está na história que Jesus contou, não está no fato de Jesus apresentar todos os pecados do anfitrião, né, o dono da comida que ele está comendo no prato, o cara que pôs a comida no prato dele. O escândalo das pessoas não é a respeito dessa confrontação. As pessoas ficam escandalizadas porque ele perdoou os pecados das pessoas, porque ele perdoou os pecados da mulher. Percebe o quanto aquela sociedade é muito parecida com a nossa? A gente se escandaliza com as coisas que não tem nada a ver. A gente fica escandalizado com algumas coisas que são supérfluas, são periféricas no evangelho. O escândalo aqui é: existe um ser humano que acha que é melhor que outro porque não comete aqueles pecados. Existem pessoas que acham que são superiores a outras porque cometem pecados diferentes. Então, alguém que não comete pecados de ordem sexual acha que é superior a quem comete imoralidade sexual, por exemplo. Isso é um escândalo, isso é
Isso está muito errado de acordo com o Evangelho. Se a gente olha para o Evangelho, é inconcebível que alguém se ache superior a outro porque comete pecados diferentes. E Jesus diz àquela mulher, você está liberta, você está salva. Sua fé a salvou. Pode ficar em paz, pode ficar tranquila. Você é humus, você é humilde. E porque você é humilde, o reino dos céus chegou a você. O reino é dos humildes. Seguir Jesus demanda humildade. É aí que começa. A gente poderia pensar em Lucas capítulo 15, quando Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola dos filhos perdidos, né? Que a gente tem costume de chamar de filho pródigo. Começo de Lucas capítulo 15, vou mostrar o que estava acontecendo. Por que Jesus conta essas 3 parábolas? Ele conta num determinado contexto. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus conta 3 parábolas para dizer, existe mais alegria, olha só, no versículo 7, mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A moeda perdida é a mesma coisa, quando a mulher encontra a moeda perdida, ela chama as vizinhas e faz uma festa. E o filho perdido, de novo, quando ele volta, o filho perdido, assim, um dos filhos perdidos, quando ele volta, tem uma festa para ele. O outro filho permanece perdido, porque ele chega de volta e ele não acha que tem nele nada do que se arrepender. Um outro dia a gente pode mergulhar na parábola, mas ela é uma das parábolas mais ricas da Bíblia. A parábola dos 2 filhos perdidos. Só que um filho se arrepende e volta, e o outro não se arrepende, e ele fica de fora da festa. Mas por que Jesus conta essas parábolas? Porque os fariseus e os mestres da lei estavam dizendo, esse homem recebe pecadores e come com eles. Comer com pecadores era dizer, eu tenho comunhão com vocês. E ter comunhão significa, eu sou um contigo. Jesus comer com pecadores era gravíssimo. Era como se ele estivesse dizendo, nós somos um, eu tenho comunhão com vocês. Receber pecadores já era grave. Agora, comer com eles... Vira e mexe, sai notícia assim, de corrupção na política, e a gente vai ver assim, o político fulano, ele foi visto jantando com o empresário fulano. O político com o dono da empreiteira foram vistos jantando, comendo juntos num restaurante. O que será que eles conversaram nessa refeição? Fazer uma refeição com alguém, até os dias de hoje, comer junto, é sinônimo de ter comunhão. Por isso que o ritual da ceia é uma mesa onde a gente come junto. É comer do pão e beber do cálice. Comer junto significa ter comunhão. O que os fariseus e os mestres da lei estavam dizendo? Este homem, Jesus, ele come com gente pecadora. Ele se iguala a gente pecadora. Jesus não se coloca como superior aos pecadores. Jesus não se acha superior a ninguém. Então ele não pode ser o Filho de Deus, não é possível. Até os dias de hoje esse pensamento permanece. Porque a gente vai dizer que aquele que é santo precisa ser separado. Mas o único que foi santo de verdade sentou junto, comeu junto. Ele disse, eu sou como vocês. A gente sabe que Jesus não pecou, mas aparentemente, aos olhos das pessoas, ele estava unido aos pecadores, comungando com os pecadores. Por quê? Porque o reino de Deus é daqueles que sabem que são pecadores. Em ambientes religiosos, eu já sentei em muita mesa de pastor, cheia de pastores, seminaristas, evangélicos, conferências, congressos, acampamentos. É um baile de máscaras, é um baile de vaidades, é um querendo mostrar para o outro que é melhor que o outro. A pergunta que um pastor mais faz ao outro é quantos membros tem na sua igreja? É um querendo se amostrar. No meio evangélico a gente encontra muito isso, assim, a gente maquiando os nossos pecados para que o outro não nos condene, para que o outro não nos julgue. Então essa mesa dos religiosos é uma mesa de falsidade, de hipocrisia. A gente esconde o que a gente tem de ruim e a gente só mostra o nosso lado bom
para que o outro nos valide, nos reconheça, nos aplauda. Olha como você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Agora, na mesa dos pecadores, vamos falar assim, né? Na mesa do bar, não tem muita máscara, não. Ali todo mundo é verdadeiro. Por isso que os judeus têm um ritual, o Gabriel que contou isso pra gente, foi muito legal. Os judeus têm um ritual que uma vez por ano, o rabino, ele vai celebrar uma cerimônia na sinagoga e ele tem que estar completamente embriagado. Porque o álcool tira as máscaras e ele vai mostrar para a comunidade na sinagoga quem ele é de verdade. Então ele tem uma vez por ano uma celebração que ele vai trocando os pés, assim, ele vai cambaleando, porque aí que as pessoas vão ver quem ele é de verdade, sem máscaras. E aí dessa cerimônia, que geralmente ele tá tão zonzo que ele vai dar a bênção, ele dá a bênção com os dedos meio abertos assim, e foi daí que o Star Wars tirou esse gesto, né? Esse símbolo, né? Que a força esteja com você. É dessa cerimônia do rabino embriagado. Jesus, eu tenho para mim que Jesus sentava com pecadores porque eles são mais sinceros, eles são mais honestos a respeito das suas falhas, dos seus pecados. Os religiosos, eles mentem, eles disfarçam, eles vão polir a imagem pública para que o outro se impressione. Então, quando a gente está falando de humildade, a gente precisa entender que ninguém aqui presta. E a gente não precisa fazer da nossa igreja esse baile de máscaras, em que a gente finge ser santo, finge ser perfeito. Eu falo para vocês domingo após domingo, eu não sou referência. Referência é Jesus Cristo. Se vocês soubessem sobre mim, todo domingo tem uma história, né? Se vocês soubessem sobre mim, o que eu sei a meu respeito, não estariam aqui me ouvindo. Porque eu sou pecador. Eu não mereço falar da palavra, eu não mereço falar de Jesus, mas é pela graça que a gente está aqui. Eu li recentemente um livro sobre os padres do deserto. Os padres do deserto eram pessoas que se retiravam para orar e se dedicar a Deus o resto da vida no meio do deserto, numa caverna. Eles só oravam e só se dedicavam a Deus ali em silêncio, em meditação, em contemplação. Eles começaram depois a criar os mosteiros, os monastérios, que a gente tem até hoje. Aqui em Vinhedo tem um mosteiro. E eles tinham um autoconhecimento tão grande que algumas pessoas chegavam para eles e diziam assim, mestre, né, ou pai, como eles chamavam, o que você pensa sobre os pecados do fulano? Fulano comete tais pecados, o que você pensa sobre isso? E aí eles respondiam assim, eu tenho tanto a consertar em mim que eu não tenho tempo para me ocupar dos pecados dos outros. O que você pensa do pecado do Joãozinho? Olha, uma vez que eu conheci Jesus, eu descobri que eu estou tão longe de Jesus e eu tenho tanto a melhorar em mim mesmo que como eu posso abrir a boca para dizer sobre os pecados do Joãozinho? Eu sou muito pior que o Joãozinho. Então o caminho de um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus é esse. É você saber, eu não tenho condição de julgar, de apontar, de criticar, de condenar, de dizer que ele vai para o inferno. Impossível. Como que eu vou dizer que alguém vai para o inferno? Se tem alguém que vai para o inferno, sou eu, porque tanto de pecado que eu carrego, se eu for ser bem sincero, bem honesto, bem humilde, né? Humus. Então, a partir disso, a gente segue na jornada. Por isso, em Mateus capítulo 21, Jesus disse aos fariseus, as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque a gente que sabe que é pecador. Enquanto vocês acham que não são. Isso tudo, para a gente fechar, como a gente está estudando Romanos, se conecta lá com Romanos capítulo 12. O versículo 3. Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Conclusão que Paulo chega, depois de argumentar tudo em Romanos, lá no capítulo 12 ele vai começar a falar de recomendações práticas. No capítulo 12 ele vai dizer assim, agora que vocês entenderam isso, é assim que vocês vão viver. Então ele começa dizendo, ninguém se ache superior ao que realmente é.
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não se ache bom, não se ache santo, não se ache superior. Ser crente não faz de você um ser superior ao ateu, aquele que pratica umbanda, aquele que pratica o hinduísmo. Você não é melhor que ninguém, você não é superior a ninguém. Todo mundo é humus, todo mundo é pecador. E se você consegue seguir Jesus, e se você consegue ter acesso ao conhecimento de Deus, é puramente pela tolerância de Deus, pela graça e pela misericórdia dele. Então ninguém se ache superior. Quem vai amar mais o Senhor? Aquele que tiver maior consciência do quanto deve ao seu credor. Aquele que tem maior consciência do quanto carrega de pecados em si. É aí que está o caminho para amar mais a Jesus. É saber que nós não merecemos esse Jesus. E quando eu olho para outro ser humano, eu me coloco como humilde, como humus, como servo. Humildade, para a gente fechar, é saber-se tão pecador quanto qualquer outro ser humano. Que sejamos humanos, que sejamos humildes. Amém? Eu engatei a quinta marcha e fui embora, né? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário antes da gente encerrar a gravação? Porque às vezes essa dúvida, esse comentário pode acrescentar aqui e quem for assistir a gravação depois vai assistir uma reflexão enriquecida pelo seu comentário, pela sua dúvida. Digam aí. Sentar junto com o pecador é compactuar com o erro dele? Não é porque Jesus, a gente sabe que Jesus não pecou, mas ele sentava com eles e comia à mesa. Então, o que Jesus está ensinando para a gente? É possível sentar e comer junto sem me tornar um pecador. Eu consigo sentar e comer junto com qualquer pessoa sem que eu seja conivente. A gente pensa que ser conivente é eu estar diante de uma pessoa que está cometendo pecado e eu não falar nada. Ah, eu sou conivente porque eu não falei nada. Não. Jesus sentava com esse pessoal e você imagina se Jesus fosse falar de cada pecado de cada pessoa que ele encontrou. E ele sabia de tudo. A Bíblia fala que ele conhecia a natureza humana. Ele Não, conhece a natureza humana. Lucas, Imagina Jesus peraí, falando. peraí. Não é sentar, é compartilhar. Você está compartilhando, você está apoiando esse pecador. Então, é isso que eu estou dizendo. Se Jesus fosse... se ele fosse dizer assim, olha, eu não vou sentar com quem é pecador. Ou eu não vou conversar, nem conviver... E toda vez que eu encontrar um pecador, eu tenho que falar que ele é pecador, eu tenho que condenar o pecado dele. Se Jesus fosse fazer isso, ele ia andar sozinho. Ninguém ia aguentar. Não, não é isso. É compartilhar. Você está compartilhando com o pecado dele. Compartilhar significa fazer o mesmo pecado. Não, não é fazer. É apoiar, falar, não falar que ele está errado. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não falar que ele está errado. Se Jesus fosse falar que a pessoa estava errada, ele ia falar isso o tempo todo e não ia parar de falar disso. Então, a gente não peca junto? Não, de forma alguma. Porque eu sentei com uma pessoa que tem a mania de falar mal dos outros pelas costas. Eu sentei com ela e comi junto. Eu me tornei um fofoqueiro? Não. De forma alguma. Olha, Agora toda vez que eu encontrar um fofoqueiro, eu preciso passar na cara dele que ele faz fofoca? Eu preciso fazer isso? vou dar um exemplo para você. Bom, todo mundo sabe que eu tenho um sobrinho gay e ele vai se casar agora esse ano. Aí eu convido ele e o amigo dele, para o amigo, a mulher dele, sei lá, que pode ser chamado isso daí, para vir aqui em casa. E daí? Eu não estou pecando junto? De forma alguma. De forma alguma. Não? De forma alguma. Convidar eles para ir na sua casa. Receber pessoas para comer em casa é pecado? Aceitar eles, sei lá. Olha a história que a gente acabou de ouvir. Olha a mulher que está se esfregando nos pés de Jesus.
E Jesus não fala nada para ela. Na verdade, o que Jesus diz a ela é: os seus pecados foram perdoados. Vai embora livre. Agora, Jesus se tornou um prostituto por causa disso? Porque ele deixou a mulher se esfregar nos pés dele? Ele deixou a mulher beijar os pés dele? Ele deixou ela esfregar os cabelos? Jesus se tornou um pecador? O que a gente faz, gente, isso é muito grave, é isso que a gente tem que condenar aqui. A gente deixa de amar pessoas por causa do nosso critério moral puritano. Ah, porque eu não concordo com essa prática, eu não vou chamar o meu sobrinho para almoçar na minha casa? Gente, é seu sobrinho. Ele eu chamo. E a mulher dele, o marido dele lá? É ser humano? Se for ser humano, só tem uma palavra da parte de Deus: amar. Uma vez a gente estava no acampamento, isso é uma questão interessante. A gente estava no acampamento com vários líderes de adolescentes. E aí levantaram uma questão. A questão entre os líderes de adolescentes era assim: como a gente deve tratar o transexual se entrar na nossa igreja? Gente, essa pergunta é gravíssima. Fazer essa pergunta denuncia que a gente não entendeu nada. Porque, olha só, como eu devo tratar um transexual se ele entrar na minha casa? Das duas, uma. Ou eu não sei tratar um ser humano, ou eu estou dizendo que ele não é um ser humano. Porque se ele é um ser humano, e eu sei tratar um ser humano, eu trato como ser humano. Ponto. Como eu devo tratar o outro que é pecador? É um jeito que você trata todas as pessoas. Ah, mas ele é pecador. E quem não é? Você chama um mentiroso para comer na sua casa? Você chama um fofoqueiro? Você chama um orgulhoso, um arrogante? Alguém que é vaidoso? Alguém que pratica o pecado da gula? Alguém que é preguiçoso? Você chama alguém que se acha superior a outras pessoas? Um arrogante, um religioso? Se a gente não for chamar pessoas para comer na nossa casa por causa dos pecados que elas cometem, então não chama ninguém, nem você come na sua própria casa. É disso que eu estou falando. Todos nós somos pecadores. Então eu não posso tratar pessoas com diferenciação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu não posso dizer: esse cara aqui que peca na mentira, eu aceito. Agora, esse que peca no sexo, eu não aceito. Não posso fazer isso. Entendi. Porque senão eu estou dizendo que existe um pecado tolerável e outro intolerável. E o nome disso, gente, o nome dessa questão de não saber tratar, não considerar o homossexual como gente, é homofobia. E é pecado. Quer dizer que alguém, um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não é digno do meu amor. Ele é amado por Deus, mas eu não vou amar. É a mesma coisa que alguém chegou diante de Jesus e diz: Jesus, conta para mim, quem é meu próximo? O que é essa pergunta? Essa pergunta é: quem é o meu próximo? Quem eu devo amar? Porque eu quero saber quem são as pessoas que eu não estou obrigado a amar. Eu quero selecionar. Esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo. Esse aqui eu chamo para ir na minha casa, esse aqui eu não chamo. É essa pergunta que falaram para Jesus. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano e no fim ele vai dizer: ó, você tem que fazer igual o samaritano que você odeia. Ele estava dizendo: você acha que o samaritano não é gente? Porque eles achavam isso naquela época? Então, esse que você acha que não é gente é um exemplo para a sua vida. Olha a passagem que a gente acabou de ler, de Simão, o fariseu. Jesus está dizendo assim: você, fariseu, precisa imitar a conduta dessa mulher. Ela fez o que você devia fazer. Então, quando você olhar para essa prostituta aqui, saiba que ela é modelo para a sua vida. Ela é um exemplo para a sua vida. Então, esse que você costuma menosprezar, às vezes tem algo a te ensinar sobre Deus. Eu pastorei uma igreja que tinha um garoto homossexual. O quanto ele aguentou de olhares torcidos para ele e continuou frequentando a igreja, eu não aguentaria. A humildade daquele rapaz de voltar domingo após domingo e ver as pessoas olhando com cara feia para ele, e ele voltava, e ele voltava, e ele voltava, e às vezes escutava um comentário, e às vezes alguém falava alguma coisa dele, olhava feio para ele, e ele voltava, ele queria buscar o Senhor. Eu não tenho essa perseverança desse rapaz, eu preciso aprender com ele o que é buscar ao Senhor mesmo que todo mundo me odeie. Ele tem algo a me ensinar. Se eu for humilde o suficiente, se eu for humus o suficiente,
para saber que eu não sou melhor que ninguém, que os meus pecados são apenas pecados diferentes dos pecados dos outros, eu vou começar a aprender com todo mundo. Todo mundo tem algo a me ensinar. Entendi. Falei. Amém. Esses dias eu... Peraí. Quem vai? Tem o Henrique e o Anderson. Quem vai? Não, só ia comentar. Só rapidinho. Só ia comentar que as cartas que Paulo escreve, né? Escreveu para diversos povos, não povos que teoricamente errados. Você não deve amá-lo, né? Não deve falar que você buscar cada vez mais a Cristo, né? Os outros podem olhar aquilo e se influenciar por isso. Cortou um pouco, mas deu para entender. O Henrique, você ia falar? Sim. Eu atendi esses dias na loja um rapaz homossexual. E ele me falou que o serviço que eu ia fazer em outra loja era R$20 mais barato. Mas que ele foi super mal atendido lá e ele ia fazer o serviço comigo. Então você imagina, as pessoas estão sendo mal atendidas nos estabelecimentos por causa da opção sexual delas. Uhum. Isso vai totalmente contra o que a gente está conversando aqui, né? Sim. Se ele é igual a mim, se eu sou tão pecador quanto ele, embora a minha prática seja diferente da dele, como que eu posso tratar ele diferente? Né? Como que eu não vou receber ele bem na minha loja? Como eu não vou atender ele bem? Tem medo de mudar e E dar a gente errado. sabe que, claro, por isso, se fosse só um atendimento numa loja, tava bom. Mas é o tempo todo assim, é mal atendido em todo lugar, sofre preconceito o tempo todo, não só aceito nas igrejas. A gente está falando da questão da homossexualidade, mas isso que você falou se aplica também ao racismo, né? Imagina o que é ser mal atendido em vários locais, você chegar e entrar num shopping e o segurança começar a te acompanhar. Então, assim, a ideia cristã, como eu posso dizer? A antropologia cristã todo ser humano é digno e ponto. Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, existe uma dignidade inata. Todo mundo é imagem e semelhança de Deus, independente da orientação sexual, da religião que pratica, independente da cor de pele, independente da classe social, independente do gênero, se você é homem, se você é mulher. Então, a Bíblia... Mas não é só... que nem o autismo também. Eu fui perseguida dentro do tenda porque o Nicolas não queria pôr máscara. Uhum. Entendeu? Sim. Então, o guarda do tenda não queria deixar eu dentro do tenda, chamou até o gerente para mim, porque o Nicolas não queria pôr máscara. Uhum. Perseguido do mesmo jeito. Sim, sim. A nossa sociedade humana não é brasileira, estou falando da humanidade. A gente é excludente. A gente quer uma sociedade de iguais e aquele que é diferente, seja por causa de cor da pele, orientação sexual, seja por causa de qualquer coisa, a gente quer excluir o diferente. E o que Jesus faz? Ele reúne os diferentes. Ele acolhe. Ele vai chamar Pedro, que é um zelote, e Mateus, que é um publicano. Os dois se odiavam, mas ele chama os dois e põe na mesma mesa. Então, a mesa de Jesus é a mesa da diversidade e da pluralidade. Por isso que em Efésios fala que é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Então, como é que a igreja manifesta a Deus? É quando nós somos diferentes reunidos. Se a gente for andar só com gente igual, a gente está manifestando um inferno, que é a homogeneidade, que é assim, é o nazismo. A gente querer ter uma raça pura e ariana. O reino de Deus é feito de gente diferente, gente que pensa diferente, esquerda, direita, homens, mulheres, héteros, homos, diferentes, reunidos, congregados. E uma coisa a gente tem em comum. Todos nós temos uma coisa em comum. Nós olhamos para Jesus e queremos ser como ele. Cada vez mais parecidos com ele, mais amáveis, mais servos, mais humildes, mais filhos do homem, mais humos. Ao ponto de chegar um dia que a gente vai dizer o seguinte: eu sou capaz de morrer por gente que peca, por gente que faz coisa que eu não gosto. Jesus não gosta do pecado, mas ele morreu por todos nós. Eu sou capaz de abrir mão dos meus conceitos, dos meus valores, de mim. Eu sou capaz de me aniquilar, de me anular, de morrer em favor de pessoas que fazem coisas que eu não gosto.
Esse é o alvo da nossa vida. Só que esse é o alvo para a vida do branco, do preto, do homem, da mulher, do heterossexual, do homossexual. É o alvo para a vida de todo mundo. Nós vamos caminhar juntos na jornada. Não é nosso papel fazer acepção de pessoas, dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem está certo, quem está errado, porque se Jesus fosse fazer isso, nosso modelo, nosso exemplo, se Jesus fosse fazer isso, não ia sobrar ninguém. O grande escândalo não é Jesus sentar com os pecadores, é eles quererem ficar na mesa, né? Já pensaram nisso? Jesus senta com os pecadores, eles não vão embora, eles querem ficar na mesa. Porque Jesus não ficava apontando o dedo na cara deles. Jesus não ficava condenando as pessoas. De forma alguma isso ia ser conivente. E outra, qual o medo que a gente tem quando a gente fala de conivência? Qual o medo que a gente tem? O que as pessoas vão falar sobre mim? Porque Jesus foi chamado de beberrão. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Jesus foi condenado por andar com esse tipo de gente. Esse tipo de gente é eu e você, é nós. Jesus foi condenado por andar com pecadores. E o pessoal não aguentava isso. Então, o que a gente quer proteger? A nossa reputação? A gente não tem reputação, a gente morreu com Cristo. Quem morreu com Cristo não tem que estar preocupado com reputação. O que os outros vão pensar de mim se eu chamar fulano na minha casa? Dane-se. Sejamos honestos. Se Jesus fosse se preocupar com o que iam pensar dele, ele não vinha para a Terra, não. O que o Pai e o Espírito vão dizer de mim se eu andar com pecadores? Mas, Lucas, não é para a gente evitar o falatório, no caso aí, o escândalo, não é para a gente... Esse é um versículo muito mal interpretado, quando fala assim, fugir da aparência do mal, né? Esse versículo, não é esse o versículo. Não é fugir da aparência do mal no sentido de você tem que dar conta do que os outros vão achar sobre você. Porque isso é impossível, gente. Fugir da aparência do mal no sentido de que eu tenho que viver uma vida e que todo mundo que olhar para mim não pode falar nada de mal de mim. Jesus falou, foi desse jeito que eles trataram os falsos profetas. Se você quiser ser um seguidor verdadeiro de Jesus, as pessoas vão falar mal de você, vão caluniar você e vão inventar mentiras a seu respeito. Vão falar da sua vida. Isso é natural. O versículo diz, fujam daquilo que aparenta ser mal. Não é fugir da aparência do mal no sentido de que você tem que carregar nos seus ombros o fardo da opinião pública das pessoas. Você não dá conta do que as pessoas vão dizer sobre você. Chamaram Jesus de pecador, chamaram Jesus de beberrão, de bêbado, chamaram Jesus de amigo de pecadores, de filho de Belzebu, chamaram Jesus de filho do diabo. Jesus, se chamaram Jesus disso, do que vão nos chamar? Se chamaram Jesus de filho de Belzebu, imagina do que vão chamar você. Então o versículo diz, fujam daquilo que aparenta ser mal. Ou seja, quando eu vejo uma situação e eu vejo que ali há maldade, há ódio, há dissensão, há facção, há brigas, contendas. Quando eu vejo uma situação e eu vejo que ali há maldade, eu não vou ali. Então não é fugir da minha aparência de mal, é fugir daquilo que aparenta ser mal. É você olhar algo que você sabe que é errado e você não ir lá fazer. Entendi. Ó, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Lucas, Oi. no caso, é assim, a gente tem que amar o próximo da mesma forma e tratar eles da mesma forma como nós queremos ser tratados, né? Então, eu entendo assim, se a gente quer ser bem tratado, quer ser amado, quer ser respeitado, independente do que a pessoa independente do pecado dela, nós temos que amar e respeitar elas, porque se a gente não respeita um homossexual, como que ele pode nos respeitar? Eu entendo que, assim, não é porque a gente anda com uma pessoa fofoqueira ou com homossexual que a gente vai estar cometendo o mesmo pecado que ele, porque a gente já tem um monte de pecado também, né? Então, independente do pecado ou qualquer coisa, a gente tem que respeitar eles e tratar bem. Porque como que você quer ser amado e respeitado se você não faz isso com o próximo?
E olha que engraçado, a gente está preocupado em não se contaminar com o pecado dos outros, né? E a gente está cheio de pecado, né? A gente devia tem ter preocupado pecado. em não contaminar os outros, né? A gente Na tem verdade, que se arrepender todos os dias e no dia seguinte tentar não cometer aquele pecado que você fez, porque tem um versículo na Bíblia que nem o Jesus fala para a mulher, né? Que iam atirar as pedras, que pegaram só a pecadora. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele vira e fala para ela, tem alguém aqui do que te acusou? Então, que ele fala para ela, vá e não cometa mais esse pecado. E deixa ela livre. Uhum. Jesus e quem somos nós? Jesus não amarrou ela numa cadeira. Né? Jesus não amarrou ela numa cadeira e ele não foi atrás para ver para onde ela foi. Uhum. Se aquela mulher voltou para a cama do adultério, ninguém sabe. Ele deixou ela livre. Ele disse, cadê os seus acusadores? Eu também não te condeno. Eu não te condeno. A gente está com medo de... Vamos ser bem sinceros, quando a gente fala de humildade aqui, e essa conversa isso aqui é mais importante que a pregação, gente. A gente tem medo de chamar eu vou colocar entre aspas, tá? O pecador, chamar o pecador na nossa casa, ele sentar na nossa mesa e a gente ser conivente. Mas por que a gente seria conivente com o pecado dele e não ele com o nosso pecado? Uhum. A pergunta não é se eu posso chamar um homossexual para comer na minha casa. A pergunta é se eu sou digno de comer na casa dele. Porque nós dois somos pecadores. E se nós dois somos pecadores igual diante de Deus, e se nós dois carecemos da graça de Deus, nós dois somos iguais. Nós precisamos do mesmo Jesus, nós precisamos da mesma graça, precisamos da mesma tolerância de Deus. Por que eu tenho medo que os pecados de uma pessoa me contaminem e não paro para pensar que às vezes o meu pecado pode contaminar outras pessoas? Uhum. Verdade. Eu falo isso porque, assim, eu suponho que eu seria bem-vindo na casa dos irmãos. Suponho. Mas por quê? Por que Jesus era bem-vindo na casa do fariseu e aquela mulher não? A acepção que a gente faz. Isso aqui é um pecado que não é digno. Isso aqui é um pecado que eu tolero. O cara que mente para a esposa de vez em quando, tudo bem. Quem nunca, né? Agora, o cara que trai a esposa, aí não. Que tabela é essa que a gente criou, que tem pecadinho e pecadão? Invenção, né? Humildade, irmãos. Humildade é isso. Humildade é a gente olhar para qualquer ser humano, independente de quem seja, e saber todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de Jesus Cristo. Todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo precisa da graça. Não há ninguém superior a ninguém. Lucas, Oi. posso fazer um comentário? Sim. Sobre a questão que a irmã falou do filho, que é autista e que ele entrou no mercado, eu vejo bastante diferença, porque não teria a ver com isso. Se o segurança foi atrás dela, ele não estava fazendo acepção. É que precisa saber que existe uma ordem, uma segurança, por isso ele é segurança, né? Ele não sabe que o menino é autista, então é diferente, ele tem que explicar, claro, ela vai falar para ele, ele é autista, por isso que ele está agindo dessa maneira. Não é correto? Não é correto, mas é diferente do caso que está sendo comentado, pelo menos eu entendo isso. O que então seria mais conveniente? Não levá-lo para o mercado. Por quê? Porque ele não tem essa consciência. Assim, por ele é normal, ele vai querer fazer o que ele quer fazer. É diferente, não é? E aí, Tati? Sim, só que assim, tem uma lei que o autista não é obrigado a usar a máscara, né? Até então ele estava de máscara. Só que chegou no fim da compra, ele já estava cansado, ele já não queria mais ficar com a máscara. O segurança chegou em mim e falou, olha, ele precisa ficar de máscara. Eu falei, olha, ele é autista, ele ficou até agora ele não aguenta ficar mais, né?
Daí eu expliquei isso para ele, para o segurança. Só que até então ele não entendeu. Tanto é que ele pegou e chamou o gerente do mercado. Entendeu? Só Sim, que é que assim, às vezes- não precisa, eu acho assim, não precisava ficar andando atrás de mim com relação a isso, que eu já tinha explicado isso para ele. Tanto é que eu fui no tenda em Salto, ele entrou de boa, não teve problema nenhum quanto a máscara ou não. Falta de Assim, preparo. sim, com Deixa eu... relação de deixá-lo em casa, é assim, coisa eu pra preciso você. deixá-lo quando tem alguém que poderia deixar ele sozinho em casa, eu teria que levar. Pessoal, eu vou fazer o que seguinte, essa deixa eu só voltar aqui, calma aí. Eu vou só interromper essa conversa, porque a gente pode se prender a um exemplo, como, por exemplo, o exemplo do filho da Tati no Tenda, e às vezes a gente vai ficar tão preso ao exemplo e vai perder de vista o quadro geral. Além disso, a gente tem um horário que está avançando aqui, e eu acho que a gente podia voltar para o tema, né? Eu entendo assim, independente do que aconteceu nesse caso, independente desse caso ter conexão ou não com tudo que a gente está falando, o tema de hoje é a humildade e a não acepção de pessoas. A gente, para ser cristão sem ser religioso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para dentro do nosso coração e saber que nós somos pecadores e se arrepender. Ser cristão não é olhar para o que o outro fez, para o que o outro vai fazer, deixar de fazer, julgar quem é bom, quem é mal. Não é um olhar para o outro, é um olhar para dentro. Lembra sempre da parábola dos 2 devedores, de Simão, da prostituta. O quanto de pecado eu sei que eu tenho. Então é para aí que a gente vai caminhar como reflexão. Quantos pecados eu sei que eu tenho? Olha para dentro de si. Quanto você sabe que é pecador e não merece a graça de Deus? E aí a gente vai entender o conceito da humildade. Que diante de outros seres humanos, todos nós somos pecadores. Amém? Sim. Vamos fechar por aqui, porque a gente já está chegando em 11h30. Ok. Eu vou encerrar a gravação aqui, rapidinho.